Boa tarde, pessoal. Já começou? Já? Não! Vocês estão molinhos? É mentira. Começa de novo. Ué, ficou legal, ficou espontâneo. Tá bom, vai. Tá valendo. Tá valendo, gente. E aí, vocês estão molinhos? Eu sou o Jefferson Bittencourt, nutricionista. Eu E sou a- Dandara Moraes, nutricionista. Olha aí, que maravilha. Primeiro podcast da Dandara aqui no Consciência Nutricional. Dandara é membra Membra. do Consciência Nutricional. Sempre esteve no backstage e agora ela animou, né, Dandara, a compartilhar um pouco do seu vasto Um pouco conhecimento. obrigada, né, gente? Mas só que... Não. Dandara é uma pessoa extremamente estudiosa, extremamente inteligente. Eu já puxava. Vamos, Dandara, as pessoas têm que conhecer as coisas que você fala, tem que compartilhar. Inclusive, qual que é o seu, a gente não vai, seu Instagram, pro povo já te conhecer. Dandara, Moraes Nutri. Então é isso aí. Não é assim, muito difícil encontrar Dandaras aí, né? Mas é. Já tá fazendo a propaganda antes de começar o podcast. Mas é isso aí, pessoal. Então, estamos aqui no nosso Nutrition Cast, o meu, o seu, o nosso podcast de nutrição. E hoje a temática a ser discutida é uma temática extremamente atual, Sim. relevante, principalmente tendo em vista que a gente vive num mundo obesogênico e onde a obesidade cresce a cada dia, cada sim. mês, e principalmente crescendo este problema, que é um problema, nós temos também crescentes, não é de hoje, o aparecimento de novas soluções Sim. práticas, fáceis, rápidas, né? É. Que não exigem muito esforço. Então, o uso de fármacos, que a gente vai discutir aqui hoje, com consciência, mas o nosso tema hoje é o uso indiscriminado de fármacos, de medicamentos, para tratamento da obesidade. Sim. Né? E, na verdade, é um problema, Jeff, e hoje a gente já sabe que a obesidade é uma doença. E uma doença multifatorial. Então, vários fatores interferem. É inevitável, mas sim tem genética, sim tem o ambiente que a gente vive, a maior oferta de alimento. E os dados são alarmantes. A gente vê o crescimento desde 1985, eu tô até com os dados abertos aqui, a obesidade cresceu 3 vezes na população. Então, e as previsões são piores ainda. Então, aparece mais no nosso consultório e, consequentemente, né, tudo que aparece tem uma solução também. Soluções que muitas vezes são práticas, viáveis, mas que as pessoas não veem as consequências. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje e é um assunto bem legal que eu tenho gostado bastante de ver aí. Inclusive, vamos ter aulas disso em breve. Onde? Pode falar? Pode falar. Nada tá tímida no primeiro podcast dela. Teremos a semana da fisiologia endócrina, né? E aplicada à nutrição. Aplicada à nutrição. Muito obrigado. Oi. A data, dia 7, 8 e 9 de fevereiro. Sim. Será que esse podcast já sai até lá? Será? Vai, agora vai. Agora vai ter que virou sair. merchan, né? Agora vai. E vai ter aula da Dandara. Sim, não bônus. na semana, mas depois da semana vai ter curso completo, onde o objetivo é que a pessoa aprenda fisiologia endócrina em um dia. Será que dá? 24 horas de conteúdo. Um dia. 24 horas de conteúdo. E Dandara, só complementando essa parte introdutória, Sim. antes da gente aprofundar no tema, é interessante também refletir que, via de regra, todas as tentativas que a gente pode observar que estão sendo feitas há 10, 15, 20 anos, pelo menos em nível de saúde pública, para conter esse crescimento da obesidade, do sobrepeso que evolui para a obesidade, está sendo falho. Sim. Já que as coisas continuam piorando. Né? É. É lógico, é como se fosse um cabo de guerra. Tentativas, de um lado, conter esse crescimento, e do outro lado, não vou falar que tentativas de deixar as pessoas obesas, porque a indústria não tem, talvez, interesse direto nisso. Sim. Mas tentativa de vender seus produtos alimentícios, né? Que vão, querendo ou não, corroborar com esse quadro. Sim. Né? Quando a gente fala do tratamento de obesidade, Jeff, a gente tem 3 principais tratamentos. E tem uma ordem que a gente deve aplicá-los. Claro que tem casos mais graves que a pessoa começa a tratar. Tem uma ordem? A pessoa não tem que começar logo na bariátrica? Não!
Não te é isso. Claro que tem casos mais graves que aí já tem que entrar com intervenção, como você falou, a bariátrica. Mas a primeira intervenção em que a gente tá já nela é mudança do estilo de vida. Então, com certeza teve algum fator de estilo de vida que levou essa pessoa para esse estado de obesidade. E mudando o estilo de vida, a gente pode falar de várias coisas. Então, sono, alimentação, atividade física. A gente sabe que a gente vive. Atualmente as pessoas são muito sedentárias, então isso aqui é 24 horas, a gente não se movimenta mais, não vai mais ali comprar um lanche, pede o iFood que alguém traz pra você, e aí já vem o iFood que já é uma bomba, né, dependendo do que você pede. Então, assim, esse é o primeiro tratamento. E o legal de se falar é que o tratamento de mudança do estilo de vida tá dentro de todos os outros tratamentos. Ele tem que ser aplicado. Ele é a base. Que sozinho pode dar conta no início. Sim. E se não der certo, você mantém a base. Exatamente. E você entra com os tratamentos auxiliares. Sim. E esse é um negócio interessante. É a base, é o básico, é relativamente simples, mas não é fácil. Sim. Mudar hábito não é fácil. E esse é o grande problema. Né? A gente tem que entender a diferença de simplicidade e de facilidade. Sim. Então, se a gente parar pra pensar, eu tenho que dormir 7 horas. Eu tenho que me alimentar de forma saudável. Eu tenho que fazer atividade física. Isso é relativamente simples. Não tem nenhuma complexidade absurda nisso. Tanto que o nosso trabalho de nutricionista, muitas vezes, montar a dieta em si é extremamente simples. Sim. Agora, garantir adesão, fazer o paciente seguir, controle emocional, etc., que é justamente o simples, a gente tentar tornar o simples também fácil aplicável de ser feito. Exatamente. Porque é complexo. Sim. Né? E tem os multifatores que influenciam nessa base. Né? A gente sempre fala de hábitos, né? Para a pessoa chegar ali e ter aquele hábito, algo foi construído. Então a gente também tem que construir algo. Primeiro tem que desconstruir muitas mentiras, enfim. E tem que construir algo para ela começar a fazer esses hábitos de fato. E dá certo, tem como fazer. Mas depende da família também, do ambiente que ela tá. Então não é só entregar uma dieta e achar que vai dar certo. Mas nós temos outros tipos de tratamento que também são válidos para casos específicos. Então a base, depois. Medicamentos, que é o tema de hoje. Então, nós temos já no mercado vários medicamentos. Muitos deles não foram feitos para obesidade, mas sim para tratar diabetes. Mas hoje em dia a gente já vê sendo usados para pacientes com obesidade. Até porque existe uma conexão muito forte entre a resistência à insulina, o quadro que leva a diabetes e o desenvolvimento da obesidade. Diabetes tipo 2 no caso, sim. Exatamente. E inclusive o que é chamado de síndrome metabólica. Sim. E que hoje a literatura já traz um nome um pouco mais chique, mais complexo, que é a síndrome plurimetabólica. Sabia dessa? Discorra mais sobre. Não tô afim agora, tô brincando. Mas fica o tema... Tá vendo, gente? Olha aí. A intimidade. Fica o tema. Se vocês aí querem que a gente discorra sobre isso, Sim. Então, por favor, deixa aqui no comentário. Vou interagir com o pessoal. Síndrome plurimetabólica. Que aí eu falo. A gente grava um podcast só pra discutir sobre a síndrome plurimetabólica. E esse é o segundo tratamento. E o terceiro é que você já deu uma introdução, a cirurgia bariátrica. É o mais radical, Sim. É o último caso. É o último caso. E pra chegar na cirurgia bariátrica não é o nosso tema, mas tem que passar pelos outros tratamentos. Isso, tem que ter, e isso é muito interessante. Sim. Um comentário breve, tava voando pra Brasília ontem de madrugada, e ao passar pelo detector de metais, sempre encrencam com o meu adipômetro. Sempre encrencam. E aí eu abri lá, a moça, o que é isso? Um adipômetro, eu sou nutricionista. E aí ela claramente tinha obesidade. Acham que é uma arma o adipômetro? Eles pedem pra abrir, não conhece. E aí ela falou, que legal, você é nutricionista. Pois é, eu fui no endócrino, eu tô vendo de talvez fazer bariátrica e tal. O que você acha? Me interrogou assim rapidinho ali na fila do pão, como você diz, né? Tá aproveitando, né? Aproveitando, né? Não custa. E aí eu, uma conversa extremamente rápida com ela, fechando minha mala e tudo mais, eu comentei com ela, então, você já fez tentativas com nutricionista, com endócrino, com psicólogo, então com essa equipe multiprofissional, tentativas de emagrecer? Ela, não. Eu, então, primeiro ponto, né? Que existe uma regra
que justamente um dos critérios para você ser elegível para cirurgia bariátrica, além de comorbidades associadas, né, que pode ser um critério importante, é 3 tentativas falhas, sem sucesso, de emagrecimento. Sim. Né? E com equipe multiprofissional, o que muitas pessoas nem chegam nisso. Sim, né? E a gente sabe, né, Jeff, todas as consequências da bariátrica. É uma pessoa que vai ter que ficar sendo acompanhada, enfim. É uma decisão pro resto da vida. Sim. Né? Muito séria e que não resolve em muitos casos. Sim. Mas vamos voltar pro segundo patamar, que é o nosso foco de hoje. Então, a primeira coisa a falar é que, mesmo sendo a pessoa tendo essa intervenção de uso de medicamentos, que é feito pelo médico, pelo endócrino, ela tem que ter uma base de mudança de estilo de vida. Senão não funfa, como se diz lá em Minas. Senão não dá certo. E a gente vê isso na prática, né, Jeff? Sim. Não tem tantos estudos com muitos medicamentos a longo prazo, mas a gente já vê pessoas... 2 anos. Já é um pessoas que chegam na gente e às vezes tem uma perda de peso eficaz, mas depois volta tudo de novo, porque ainda tem aqueles mesmos hábitos. E aí, os hábitos vão voltar. A base não mudou. Não mudou. Então, se você não mudar a base, não adianta, né? E o nosso papel é mostrar isso para as pessoas também. E eu acho que quando a gente fala de medicamentos para obesidade, é o que mais a gente tem que deixar claro para o paciente. E tanto é que endócrinos, que a gente conhece, já indicam esses pacientes que tomam esses medicamentos pro nutricionista, porque bons endócrinos indicam. Bons endócrinos. Porque eles sabem que é necessário, essa mudança do estilo de vida. Não existe uma pílula mágica que a gente fala, né? Nossa, quantas pessoas a gente vê falando, mas eu tomei tal coisinha. Mas vamos ver depois, vamos ver sua saúde, vamos ver o resultado depois. Não existe mágica. Da mesma forma que levou um tempo para você chegar até lá, também vai levar um tempo para você voltar e mudar os seus hábitos. Maravilha. Ponto importante que eu e todo mundo quer saber. Quais são, primeiro, as principais classes? Como que esses medicamentos agem? A gente tem medicamentos que eu sei que agem na supressão do apetite, que é o primeiro ponto. Né? Então, você diminuir a fome, a vontade de comer ou controlar esse ímpeto. Tem outros que mexem mais em parte metabólica, de você melhorar a sensibilidade à insulina, de você ter diminuição do esvaziamento gástrico, etc. Faz um resumo pra gente das principais classes e mecanismos de ação desse medicamento. Como você falou, eu tenho medicamentos que mexem no apetite. Então, a pessoa, basicamente, ela não vai ter tanta fome. Então, a gente fala que ela tem aquela sensação de estufamento, né? Que são os análogos de GLP-1, que a gente sabe que é um hormônio que ele vai trazer esse apetite. Temos outros medicamentos que vão mexer na absorção de nutrientes. Então, quando a gente está passando no nosso trato gastrointestinal, a gente tem alguns transportadores que fazem esse transporte para ser absorvido aquele nutriente, principalmente a gordura. E esse transportador vai estar inibido. Então, você não vai absorver, né? Você está comendo ali, não vai absorver. Maravilha. Maravilha, né? Perfeito. Como a pizza, como a gordura, mas não absorve. Vai pra fora. Resolvido. Nem vamos falar da nossa microbiota, né? Olha aí que perfeito, gente. Não te contam o que tá por trás disso aí, né? Mas temos outro também que inibe transportador, mas já dentro do nosso corpo, lá no rim. Então, lá no rim eu tenho transportadores, que é o SGLT1, que o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a glicose não seja excretada, porque não é normal que a gente excrete glicose. Só que aí o medicamento vai inibir esse transportador, então você vai fazer um xixizinho doce. Ele inibe o transportador que faria a reabsorção da glicose. A glicose, então você vai estar liberando na sua urina a glicose. Então é ótimo também, eu como açúcar, mas faço xixi de açúcar. Exatamente. Entendi. Então, assim, esses são os principais medicamentos. Temos também medicamentos específicos para diabético de fato, como por exemplo o glifage, que já são usados também para obesidade. E ele mexe em AMPK, diversos fatores do nosso corpo, né? Metabolismo e resistência à insulina, como você falou, que também já são usados. E uma coisa, Jeff, interessante é que nós temos diversos medicamentos. Muitas vezes a paciente vem com combo, já viu? Sim, coquetel. Não vem só com um. Você vai inibir apetite, mas você também vai inibir a absorção, você também vai inibir lá no rim. E aí, o que o nutricionista faz num caso desse? Gente, a gente ora, né? A gente ora e trabalha. Mas mexer com muita intervenção. Você quer falar dos medicamentos, Jeff? Claro. Os principais? Tá. Primeiro vamos falar do Listate.
quando eu comecei a estudar, eu me assustei um pouco por um ponto. É um medicamento que a gente fala que vai inibir a absorção de gordura. Ele age no ponto da absorção de gordura. Mas, detalhe, não é 100%, é 30%, isso é válido falar, da gordura que você vai ingerir, ele não vai absorver, tá? Então não chega nem à metade. E sabe o legal desse medicamento? É vendido pra qualquer um comprar. Olha que beleza. Sem prescrição. Eu posso lá comprar. Pode ir lá. Pra quando eu for comer um hambúrguer, eu tomo e... E aí, vamos falar das consequências, né? É importante. A gente tá falando aqui dos benefícios. Se eu não vou absorver essa gordura, ela vai pra onde? Pra onde que ela vai? Pra nossa querida microbiota. Pro cocô. Vai ficar um cocô gorduroso. Exatamente. Amarelo, diarreico. E aí, gente, não era pra estar chegando, sei lá, tá chegando gordura para suas bactérias. E aí, vamos, nutricionista, trabalhar no seu intestino, né? Então, diarreia, esteatorreia, que a gente fala, que é a diarreia com gordura, a disbiose. E a gente sabe, a gente pode ficar uma semana aqui falando de todas as consequências do seu corpo com uma pessoa com disbiose. As vitaminas lipossolúveis que estão no meio daquela gordura também vão ter sua absorção inibida. Vitamina A, e aí, né, gente? As consequências também da falta dessa vitamina. Outro medicamento, sibutramina. Clássico. Isso é antigo. Agora voltou. Sibutramina, ele inibe a recaptação da serotonina. Então já que é um neurotransmissor. E aí ele vai controlar o apetite. O legal da sibutramina é que além do apetite, ele também controla o comportamento alimentar. Porque a serotonina, é interessante saber disso, ela não vai mexer só no apetite, ela mexe com diversos fatores no seu corpo. Então ela também controla esse comportamento, a impulsividade ali de você comer uma besteirinha. E aí, além de mexer a nível fisiológico, de absorção, absorção renal, ele também mexe com o comportamento. Então, muitos pacientes chegam tomando a sibutramina, né? A gente vê um viciozinho, né, Jeff? Eu lembro que a gente estava atendendo um paciente que até foi comentado que não percebia tanto o efeito da sibutramina tomando, mas se tirasse, aí não dava certo. Perde o controle total. Perde o controle. Então, não consegue ficar sem o medicamento. Por isso que a gente fala tanto sobre mudança de hábito. Que a gente consegue, com alimento, com uma dieta padronizada, ajustar esse comportamento conversando com o paciente. Outros medicamentos são os incretinomiméticos. E aí, esse nomezão aí? Os análogos de GLP-1, outro nome bonito também. Exatamente. Incretinomiméticos são análogos de incretinos, que vão induzir a liberação da insulina. E esse a gente ouve falar muita gente usando, né? Os que estão mais em alta. São as canetinhas, galera. Então, as famosas canetinhas, exatamente. Saxenda, Ozempic, né? Exatamente. Entre outros. Inclusive tem uma matéria recente falando que agora a Anvisa liberou um deles para o tratamento específico da obesidade, porque também é um medicamento utilizado para tratamento de diabetes. Sim. Do tipo 2. Né? Sim. Justamente pelo que você falou de estimular a produção de insulina. Sim. As pessoas acham que a insulina é horrível, mas ela é maravilhosa, ela é importante. O problema é a resistência. Quando o corpo não reage ou até não consegue produzir os níveis adequados, que é o caso também do diabetes tipo 2. E é interessante que é um medicamento que ele vai... As incretinas vão ter o efeito sistêmico, né? Então vão atrapalhar ou diminuir o esvaziamento gástrico. Então é aquela que você falou, a pessoa ficar empachada. Sim. Né? Vai também impactar na insulina. E aí, consequentemente, a gente tem que lembrar que a insulina também favorece a saciação, que ele diz, estou satisfeito. Né? Sim. Mas só de ficar cheio, empanzinado, eu já tendo a querer comer menos, gera náusea, gera enjoo, são efeitos colaterais esperados. Tem pessoas que não conseguem se adaptar a esses medicamentos por conta disso. E tem um custo alto. Sim, são bem caros. R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês de investimento. Né? Sim. Alguns são administrados diário, outros semanais, né? Vai depender de cada um. E são interessantes. Só que eu vou te perguntar, nosso corpo produz incretina? Sim. Como? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, vamos lá. Olha só. Essa incretina principal que esse medicamento imita, que é o GLP-1, glucagon-like peptídeo 1, ele é produzido no intestino, né, incretina. São hormônios proteicos, né, produzidos a partir de alguns estímulos. Um deles é por sais biliares secundários entre a microbiota e tudo mais. Outro deles é por meio dos ácidos graxos de cadeia curta. Sim. Então, quando a gente come fibra,
Exatamente. Então, olha aí. Quando a gente come fibra, e então comer salada, comer vegetais, Sim. comer folhas, comer frutas, cereais integrais, você come fibra, essa fibra é fermentada pela microbiota, gera o chamado butirato ou os ácido graxo cadeia curta, vai estimular a produção de GLP-1. Então, na verdade, a gente poderia montar uma dieta que faz esse mesmo papel, só que a Sim. pessoa tem que comer. E comer é mais difícil que aplicar a canetinha, que envolve a Uhum. mudança de base. Exatamente. Então é bem interessante ter isso em vista. E como você citou, o foco aqui hoje é discutir o uso indiscriminado. Sim. Todos eles podem ser bem-vindos como um tratamento coadjuvante. Inclusive, tem recomendações desses medicamentos para MCA acima de 30, MCA acima de 25 com algum risco. Eles de fato são recomendados, de novo, com mudança do estilo de vida. Porque, inclusive, junto com o nutricionista, eles podem ajudar na adesão, na mudança Sim. da base, na adesão a um plano alimentar saudável. Como, por exemplo, você falou, cibutamina, diminui o ímpeto para comer. Uhum. Então a pessoa pode ter mais consciência para seguir. Sim. Acabou? Ah, é para acabar? Ah, tá bom. Beleza. Não, tá bom, já tá indo pro fim. A produção tá botando pressão aqui pra gente. Então, né, eles podem ser bem-vindos, têm sua aplicabilidade, mas serem utilizados como muleta, ou a pessoa achar que vou tomar isso aqui pro resto da vida e vou ficar sob controle, ou achar que não tem colaterais importantes, isso é o ilusório, né? Sim. E a gente sabe, hoje mesmo tá falando para uma paciente, Jeff, o impacto de uma dieta com déficit calórico extremo, excessivo. É Impacta, o tiro que gente, sai pela culatra. em diversos fatores. Seu metabolismo, sua composição corporal, síntese proteica, síntese de músculo, sua saúde. É impossível você ter suas vitaminas que você precisa, minerais, comendo 600, 700, 800 calorias. Exatamente. Então, assim, será que vale a pena os impactos? Até a níveis também cognitivos, depressão, ansiedade. Então, é algo que a gente tem que pensar e às vezes as pessoas não. Às vezes não é apresentado para as pessoas tudo Exatamente, isso. não é feita a conscientização adequada. Exatamente. Então, assim, não chega, olha, essas são as consequências. Então, pra pessoa colocar na balança, né? Se realmente vale a pena, se não vale a pena. Então, assim, e outro, Jeff, a gente já pegou paciente que não chega nem perto da recomendação. Pessoas que têm eutróficas que não chegam nem perto da recomendação usando esses medicamentos. Exatamente. E a gente assusta. A gente de fato assusta. A gente sabe as consequências e é todo aquele papel, né? De conversar, explicar. Não, assim, não vai sair caro você explicar pra pessoa. Vai sair caro ela não saber e, enfim, entrar nessa, né? Exato. E relembrando, a gente caminhar para a reta final, Sim. que o papel do nutricionista, nesse caso, primeiro, mediante um uso, uma prescrição que foi feita de forma consciente, né, de um quadro que realmente há recomendação, é trabalhar de forma coadjuvante para garantir que esse paciente tenha a ingestão mínima que ele precisa para não perder massa muscular, para não ficar Sim. desnutrido, desnutrição energética proteica e até de micronutrientes, que muitas vezes isso incorre em comunicar com o profissional para diminuição de doses. Porque muitas vezes naquela dose de medicamento ele não consegue comer o que ele precisa. Então Uhum. muitas vezes, fulano, talvez seja interessante a gente ajustar um pouquinho a dose, diminuir, para ele conseguir comer o que ele precisa, senão a gente não vai conseguir caminhar para um objetivo em comum, dele estar bem Sim. nutrido e ter os resultados que ele precisa, né? Exatamente. Dar esse suporte, aproveitar o uso do medicamento para levar a mudança de hábitos, que é o que vai sustentar a longo prazo, Sim. né? De escolhas alimentares mais inteligentes, etc, etc. E ao observar um uso indiscriminado, a gente tira medicamento? Não. Óbvio que não. Mas cabe a nós conscientizar o paciente sobre a conjuntura, sem Sim. sombra de dúvida. E a gente pode conversar com o médico também, né, Também. Jeff? Muitas pessoas têm medo disso, mas às vezes a gente até consegue um contato mais direto com o paciente, pela nossa anamnese e tudo mais. A gente pode conversar com o médico, fazer um trabalho multidisciplinar aí. Sempre é válido. As pessoas têm um pouco de medo dos nutricionistas, né? Mas sempre é válido você pedir o contato do médico. Tem gente que vai te receber? Tem. Inclusive, muitas vezes pode virar um parceiro. Pode Exatamente. começar a te indicar paciente porque gosta do seu trabalho. Fica a dica, hein? Tem gente que vai te receber? Tem. Tem gente que não vai? Tem também, mas paciência, né? A gente tá fazendo o nosso trabalho e o objetivo sempre é o paciente, né? Exatamente. Maravilha.
Tá ótimo. Ótimo. Conversamos Falamos sobre muita os coisa, mecanismos hein? de ação, conversamos sobre os principais medicamentos, conversamos sobre as recomendações, quando são recomendados, efeitos colaterais, né? Sobre o manejo dietético mais importante, né, no efeito geral desses medicamentos. Falamos do uso indiscriminado. Eu tô feliz, tá feliz? Tô feliz. Quer Então tá saber bom. mais? Quer saber mais, Jeff? Eu quero. Quer saber mais? Onde? O que você faz pra saber mais? Não sei. Matheus, o que você faz pra saber mais? Onde? Onde? Quando? Na semana. Semana da Fisiologia Endócrina Aplicada à nutrição. aplicada pra nutrição. E, gente, pessoal, nutricionista, cada vez mais tem aparecido mais pacientes usando esses medicamentos. E, por mais que a gente não prescreva, a gente tem que saber o mecanismo, tem que saber como impacta, pra saber o que a gente pode fazer com o nosso manejo pra ajudar ele no uso daqueles medicamentos. Exatamente. Muito obrigado, Dandara, pela Obrigada sua a você, bela contribuição Jeff. ao nosso Nutrition Cast. Muito obrigado a vocês por acompanharem nossa resenha aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem com todos que vocês acham que podem gostar desse conteúdo e pode tocar essa pessoa. Pessoas que precisam ser conscientizadas, profissionais, colegas que querem saber mais sobre o assunto. O Vinícius está querendo derrubar a casa ali para a gente terminar. Segue o canal, compartilha, dá like, afago. Até o nosso próximo podcast. Até! Tchau.